Bom dia, meus queridos do terceiro ano, né? Espero que todos estejam bem. Então, a gente vai para a nossa terceira aula hoje, que a gente vai falar sobre os alelos múltiplos, certo? Então, espero que todos estejam bem devido a essa pandemia. Fiquem em casa, porque a gente está entrando no pico agora, né, da doença. Usem máscara se for sair, álcool em gel, certo? Então, tenham essa consciência, pessoal, que é uma coisa muito séria. Então, vamos começar a nossa aula. Nossa aula ela fala sobre alelos múltiplos, capítulo, no caso aqui eu errei o capítulo, viu pessoal? Deve ser o capítulo 7, da página 86 a 93, certo? Público-alvo, os terceiros anos. Então acompanhe no livro de vocês, certo? Hoje eu vou falar só dos agúteos dos coelhos, porque tem eritroblastose fetal, tem o tipo sanguíneo, que não vai dar para a gente comentar, porque senão gasta muito tempo. E como eu tenho um vídeo reduzido, eu não tenho como explicar, certo? Então vou falar dos coelhos hoje, dos cruzamentos, e do que é um alelo múltiplo, certo? Então vamos lá. Alelos múltiplos ou polialelia. O que é isso, pessoal? É quando a gente tem uma herança genética que sofre uma mutação. Como é que ocorre essa mutação? A mutação ela pode ocorrer pelo meio, pela temperatura, pela alimentação, pelo clima. Aí a gente vai tendo que se adaptar àquele meio. Então a sua herança genética, como eu estava falando nas aulas passadas, o seu genótipo, ele é alterado pelas condições do meio. Lembrem lá naqueles vídeos anteriores que eu falei sobre o carinha que surgiu. Os dois eram gêmeos, um foi para a Somália e outro para a Itália. Então é disso que a gente está falando, certo? Então quem não se lembra, volta para os vídeos anteriores e veja. Então o que é que acontece? Com essa alteração do meio, o genótipo, que é a nossa herança genética, ele se modifica externamente. Aí tem até o exemplo da Cláudia Raia, nos vídeos anteriores, e surge o quê? O chamado fenótipo, certo? Então o fenótipo é o quê? Essa alteração devido ao meio. Então é como, por exemplo, aqui vem um sequenciamento genético, certo? Mas aqui o que é que aconteceu? Ó, azão, mas aqui surgiu um azinho. Por que surgiu esse azinho? Devido à alteração no meio. Então surgiu um azinho. E esse azinho corresponde ao quê? A chamada mutação. A mutação ela vem do quê? Do fenótipo. Quando é alterado quem? O genótipo, certo? Então ocorre essa mutação. E essa mutação vai produzir materiais, ó. Então vai produzir azinho, aí aqui surgiu uma outra mutação de azinho. Aí surgiu o azinho elevado a 1. Porque foi o quê? Uma alteração nesse meio, de novo. Então, quando dá essas alterações no meio, onde ocorre processos de mutações, é chamado alelos múltiplos, ou chamada polialelia. Então, naquele sequenciamento do alelo, onde o locus gênico tinha uma característica genética, ela se altera nessa característica genética. E aí surge a mutação gênica, que é a chamada polialelia. Então, a herança determinada por 3 ou mais alelos condiciona um só caráter, obedecendo os padrões mendelianos. Então, é aquela herança que vai se dividindo, do quadro de Punnett que a gente fez, né? Nas aulas anteriores, quem não assistiu, assista que tem lá, certo? Cada indivíduo tem um genótipo, apenas 2 alelos, dando origem à paterna e de origem materna. Quer dizer, eu recebo um material do pai e outro da mãe. Se junta, forma você. E essa alteração, por exemplo, se o pai começou a andar num meio diferente, aí teve o que? A chamada mutação, certo? É uma adaptação. Novos alelos surgem com mutações que provocam alterações da proteína original. Então, aquele sequenciamento genético ele vai se alterando e se modificando geneticamente. Então, é por isso que é chamado alelos múltiplos, porque existe mais de uma mutação nesse meio, certo?
Acho que deve ter ficado bem claro. Quem tiver dúvida, pode me chamar lá no privado também, pode também me chamar pelo WhatsApp, telefone, certo? Ou deixar seu comentário lá que depois eu vou respondendo devagar, viu? Então vamos para o próximo. A gente não pode perder tempo, por causa do nosso tempo de vídeo é limitado. Então eu pego o exemplo dos coelhos, certo? Nós temos o coelho preto e o coelho branco. O coelho preto, ele vem de uma característica dominante. O coelho branco, ele vem de uma característica recessiva. Mas, com a alteração do meio, o frio, a alimentação, modificaram esses coelhos. Por exemplo, o coelho preto, ele teve essas mutações genéticas que a gente estava vendo no slide anterior, e aí surgiu a chinchila, que é um coelho que tem a característica do preto, mas só que carrega essa polialelia no seu gene. Então ele se tornou o quê? Um coelho de coloração cinza. Mas por que ele se tornou esse coelho de coloração cinza? Devido àquela questão do meio. Temperatura, alimentação, condições do clima, o ambiente que ele vive, vai tendo essas mutações gênicas, certo? E também surgiu o coelho do Himalaia, CH. Quando a gente fala do Himalaia, a gente lembra da cordilheira, né, do Himalaia. Né? No caso aí, é um local frio, é onde se tem uma alimentação que pode ser diferente para aquele animal, e aí ele se transformou, ficando naquele coelho preto com branco. E o albino é totalmente recessivo, certo? Então aí é a mudança do seu genótipo para um fenótipo, que surgem essas características genéticas. Deixa eu apagar aqui, porque aula de celular é fogo, pessoal. Aparece tudo, né? Aí é a TIM me mandando recado. Mas vamos lá, certo? Vamos para o terceiro slide. Como isso aconteceu? Só para finalizar, né? Nós tivemos a mistura híbrida. Estão lembrados do quadro de Punnett que eu falei? Então, se a gente pegar esse material, ó, agute, para surgir agute, que é o coelho selvagem, precisa o quê? CH e CA. Então precisa de um albino aqui, né, característica albina, e aqui da chinchila. Aí você tem o coelho agute. Então, ó, CCH, aqui é o coelho selvagem. CH, aí vai surgindo a chinchila. CCA, surgiu o quê? O coelho, no caso aqui, CCA, surgiu o coelho albino. CHCA, surgiu o quê? O coelho do Himalaia. Então, no caso aí, pessoal, quando a gente faz o quadro de Punnett e faz o cruzamento genético, como é que eu faço esse cruzamento genético? CCH com C, formou CCCH, que formou o quê? CCCH é um coelho agute. CCH com mais CH formou CCHCH, que formou quem? Aí formou uma chinchila, tá vendo? Ó? C com A, né? E com C formou o quê? CCA. CCA formou o quê? Um coelho agute. Por que nasceu um coelho agute? Agute, quando eu falo, é selvagem. Por que surgiu selvagem? Porque quem predomina é a dominância do sesão, certo? Então, quando o sesão tiver, é agute, é selvagem. Quando aparecer cezinho ou uma variação genética, aí pode surgir a chamada chinchila ou Himalaia. Então tem que fazer o quadro de Punnett e ver se nasce coelhos e que tipos de coelhos são. Isso também é utilizado nas características genéticas, certo? Nas características genéticas aonde? No sangue, né? Então, para surgir o sangue, também teve que ter essa modificação do meio ambiente, né? Então, primeiro sangue, qual é? É o O, certo? Que aí depois surgiu o sangue A, surgiu o sangue B, e na próxima aula a gente vai falar mais detalhadamente. Aí surgiu o sangue AB.
certo? Então, O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Mas vamos deixar isso daqui para outra aula, certo? Para não atrapalhar e outra, eu tenho um tempo limitado, viu, pessoal? Então, eu espero que tenham atendido. Se não compreender o quadro, volta lá para aquelas primeiras aulas que eu falei sobre quadro de Punnett, que lá tem a explicação mais detalhada, certo? E aí vocês vão fazendo os cruzamentos genéticos para encontrar. Mas que fique bem claro, essa variação genética aconteceu devido ao quê? As mutações dos alelos, certo? Então, eu agradeço a todos. Vou deixar um suporte de vídeo para aqueles que querem se aprofundar para estudar para o Enem. Então, vou deixar um suporte de vídeo à parte, certo? E aqui foi o meu comentário. Eu não posso me estender muito, porque os vídeos têm que ser de 10 a 15 minutos. Mas eu agradeço por vocês terem assistido. Para ter presença, tem que dar o like lá no YouTube, tem que fazer o seu comentário no WhatsApp, certo? Para a gente poder validar a sua presença. Agora está sendo assim, viu, pessoal? Então, façam comentários no WhatsApp, façam comentários lá no YouTube, deixe o seu like, que aí a gente vai marcar a tua presença, certo? Então, nessa aula de hoje é só para fazer comentários sobre o conteúdo. Mais complemento, você pode usar o livro da página 86 a 93 como suporte. Ok, pessoal? Então, um abraço, um beijo. Todos fiquem com Deus, que todos estejam bem. Então, eu espero que na próxima aula a gente continue com o nosso assunto, né? E espero que todos estejam bem, certo? Então, se cuidem, pessoal, porque nós estamos passando por um problema difícil, certo? Então, até a próxima aula e um grande abraço e até mais.